Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Governe. No vídeo anterior, a gente falou sobre exerça o governo no seu chamado. Hoje a gente vai falar sobre uma outra área que a gente precisa também se aplicar no governo, no domínio. O título dessa nossa mensagem é Governe em Família. Inicialmente a gente tinha pensado sobre colocar governe na família, mas meditando mais sobre o assunto, eu vi que governar em família faz mais sentido. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, projetou a família para trabalhar unida em um propósito. No nosso primeiro vídeo lá atrás, quando estava falando sobre o propósito da humanidade, hoje eu quero trazer para a nossa memória o versículo 27 na The Clear Word, que diz assim: então eles criaram dois seres humanos, um macho e uma fêmea, iguais, mas com funções diferentes, para refletir a unidade da Trindade. Perceba que Deus criou macho e fêmea. Embora eles em essência sejam iguais, em funções eles têm diferenças. E a gente precisa cada vez mais entender a diferença entre cada um, para que não haja divergência, mas que haja uma cooperação para um propósito designado. Quando a gente estuda a respeito de caráter de Deus, a gente começa a estudar sobre a divindade, consequentemente sobre a Trindade, a gente vê que embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam Deus, cada um tem um papel distinto, cada um tem uma esfera de atuação diferente, mas quando eles trabalham de forma cooperativa, há um benefício para todo o universo, para toda a criação, para tudo que existe. Então é exatamente isso que nós precisamos entender como família, para nós sermos fiéis em refletir essa unidade que celebra a diversidade, mas que todos trabalham no mesmo propósito. Salmo 128, no versículo 1 em diante, na Nova Bíblia Viva, está escrito assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Repare bem, em todas as áreas da vida. Sua mulher, ou sua esposa, será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde como brotos de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias da sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos, que haja paz em Israel. Então a gente começa a perceber aqui que uma família ela precisa andar no temor do Senhor, ou seja, em obediência à palavra, para desfrutar de todas essas promessas. Então a partir de agora a gente vai estudar sobre as funções do homem, as funções da mulher e também as funções dos filhos, ou também a maneira como os filhos devem ser instruídos à luz da palavra. Quando a gente fala do homem, a gente vai ver a figura estabelecida por Deus como o líder do seu lar, né? Aquele que vai desempenhar a liderança da sua família. Em primeiro lugar, ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, cuidando dela, atentando para as suas necessidades. Esse homem também deve ser exemplar para os seus filhos, criando-os em submissão e também dignidade. Não adianta de nada uma pessoa não ter uma boa estrutura na sua casa, querer ser bem-sucedido na sociedade. Isso não será possível. Eu gosto do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 4 ao 5, porque ele vai falar aqui de qualidades que precisam ser encontradas em alguém que vai exercer a liderança eclesiástica, ou seja, que vai exercer o episcopado. E ele diz que essa pessoa deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele,
com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A gente pode destacar duas coisas aqui. A primeira é que a gente precisa ser primeiro em casa para depois ser na rua. Em segundo lugar, a pessoa pode aprender como governar a sua família. Porque se Paulo está dizendo que se alguém não sabe, quer dizer que isso é ensinável. E você e eu podemos aprender como exercer governo na nossa própria casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Um governo que não é opressor, mas é de serviço, é de mordomia. Uma das coisas que a gente também aprende com isso é que não se restringe apenas à igreja, mas também aos negócios, aos empreendimentos, aos estudos. Se você quer ser um homem de Deus na sociedade, você precisa governar bem a sua própria casa. Valorize a conduta em casa e você será um sucesso na rua. Essa ordem não pode ser trocada, porque se valorizamos mais a rua do que a casa, estaremos fora da palavra. Falando de mulher, a Bíblia fala que ela foi criada para ser uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém que se encaixa perfeitamente na missão que o Senhor confiou ao seu marido. Em primeiro lugar, a mulher deve honrar essa pessoa que o Senhor colocou como líder da sua casa e cabeça da sua própria vida. Essa honra não pode ser deturpada, não pode ser uma honra fingida, mas deve ser um respeito genuíno do coração da mulher. Toda honra, entre grandes aspas, que sempre tem uma motivação errada por trás, não é a verdadeira honra, mas é bajulação. Se a mulher só honra o seu marido para conseguir alguma coisa dele, então essa honra não é a honra bíblica, mas é a deturpação da honra que se chama bajulação. E a bajulação não traz nenhum benefício. Ela pode, de uma forma parcial e momentânea, produzir alguma coisa, mas em súmula ela não é benéfica. Por quê? Porque um relacionamento que vai ser saudável e sustentável é aquele que existe uma cultura de honra, tanto do homem para com a mulher, como também da mulher para com o homem. E quando se há uma cultura de honra, você terá um ambiente saudável e também vai ser constante, não é algo seletivo. Não é quando a mulher está feliz ou quando o homem está feliz, mas mesmo nos tempos de tribulação ou de turbulência na família, a honra ela vai estar lá. A mulher também deve buscar sabedoria em todo o seu procedimento. Por quê? Porque existe uma força inerente à mulher que pode trazer edificação ou destruição do seu lar. Isso está no livro de Provérbios, quando fala lá que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Pedro falou na sua primeira carta, no capítulo 3, nos versos 1 e 2, do mesmo modo as mulheres sujeitem-se a cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Teve uma vez que eu estava escutando uma pessoa falar sobre relacionamento, casamento, e a pergunta foi a seguinte: por que as instruções conjugais sempre falam primeiro com as mulheres? E observando textos como esse, o de Gênesis, que mostra ali como a queda aconteceu, isso mostra para a gente que há algo muito forte hospedado na mulher. Embora, em termos de função, ela seja auxiliar do seu marido ou do homem da sua casa, a sua influência é muito impactante. Tanto é que a serpente foi na mulher para atingir o homem. Você já parou para pensar por que Satanás não foi diretamente no homem? Por quê?
A mulher tem um poder de influência muito forte. As mulheres precisam entender isso e usar isso para o bem e não para o mal. Porque quando uma mulher ela usa da sua influência para o mal, ela se torna manipuladora. Ela se torna realmente uma feiticeira, não só na sua casa, mas também onde ela estiver. Já viu aquela mulher que é sempre ardilosa no falar, que parece uma serpente na sua conduta, né? Todo mundo olha e já vê que a pessoa ali está agindo de má fé, querendo conquistar alguma coisa para o seu próprio benefício ou manipular o ambiente de acordo com a sua vontade, exatamente porque existe esse poder de influência na mulher e ela precisa ser sábia para utilizar isso com a motivação correta, para a edificação do seu lar, para a construção dos seus filhos e também para o benefício da humanidade ou da sociedade. E por fim, não menos importante, nós temos os filhos, os frutos de um casamento. Os filhos são chamados de flechas. Em Salmo 127, 3 e 4 ele diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Papai e mamãe têm o dever de criar os seus filhos no caminho do Senhor, afiá-los e apontá-los na direção correta. O mundo está aí com muitas instruções e conselhos, mas se você quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos, que a partir do seu lar eles exerçam governo sobre a terra, você precisa criá-los nos caminhos do Senhor. Papai e mamãe são as primeiras Bíblias que os seus filhos vão ler. Vocês são os primeiros a transmitirem Deus para eles. Então vocês precisam ter culturas na casa de vocês que vão inspirar esses filhos a crescerem e se dedicarem ao Senhor. Os filhos, eles devem aqui, exercendo a sua função, honrar e respeitar os seus pais para terem longevidade e sucesso em tudo que realizarem. Embora hoje você não seja pai ou mãe, ou não seja marido ou mulher, mas se você é filho, você também tem funções. E essas funções são cruciais para todo o enredo da sua casa. Se você lê o livro de Provérbios, eu até te aconselho você fazer a leitura de Provérbios de forma periódica, você vai ver que, a vez ou outra, vai aparecer ali que o filho insensato é a vergonha do seu pai, o filho que responde, o filho que vai contra, sempre ele vai trazer que quando o filho ele não é submisso, ele não é respeitoso com seus pais, ele entristece. E essa é uma realidade. Da mesma forma que a mulher que tem um marido que não é crente, não deve ficar contradizendo o seu marido, falando mal dele ou expondo os seus defeitos de forma insensata, porque ele não é crente, mas Pedro disse, ganhe-o com o seu procedimento, a sua conduta, os filhos também devem se conduzir dessa forma. Seus pais podem não ser crentes, ou seus responsáveis podem não ser cristãos, mas você, diante de Deus, tem um dever de exercitar as suas obrigações. Então honre, respeite, seja um bom semeador nesse tempo, para que amanhã você colha na sua própria família honra e dignidade. Quando nós somos diligentes em desempenhar o nosso papel dentro da nossa família, uma grande contribuição é dada à sociedade. Lembre-se disso, a sociedade é formada pelas famílias que estão constantemente contribuindo para ela. Se você e eu não estamos felizes com a sociedade que está aí, então a gente precisa procurar fazer a diferença para melhorar mais e mais o nosso convívio social. Invista na sua família, porque é o maior bem que você pode ter. Eu espero que você tenha sido enriquecido com esse vídeo. Se você não assistiu os outros, corre lá e assiste. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa o teu like, o teu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.